Então vamos lá, nós paramos no capítulo 13, nós vamos ler do 1 até o verso 10. Então vamos lá. Ó. Vi emergir a besta, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmios. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade, para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém é, se, se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Amém. Então vamos lá. Com relação à besta que surge na terra, alguns textos são importantes para falar. Esse é o anticristo. No sentido de contrário a Deus. Isaías 14, Daniel 7, 8, 9, 11, 2 Timóteo 2, Apocalipse 13, fala sobre o anticristo, aquele que se opõe a Jesus. O que a gente tem que entender aí desse anticristo? Então a gente vai passar o versículo aí e nós vamos ver. Primeiramente aí, né, ó, vi emergir do mar uma besta. Então o anticristo ele vai vir dos gentios. O mar sempre representa os gentios, a gente já falou isso em Daniel. A, e a terra representa o povo judeu. Então a mar tem muito mais, né, porção do que a porção de terra. E o anticristo vai se levantar aí do mar. Quando ele se levanta do mar, aí a gente vai ver alguns textos. Então vamos lá. 1 João 2,18. 1 João 2,18 até o 22. 1 João 2,18, ele vai dizer assim, ó, filhinhos, já é a última hora. E como diz que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, e aí, né, o verso 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Só um parênteses aqui. Então, até aí, depois você pode ler em diante. O que a gente tem que entender? O anticristo vai sair do meio do cristão. Né? Não tem outro jeito de você enganar o cristão se você não tiver um lobo com pele de cordeiro. A palavra já diz isso. Então, assim, o radicalismo é algo muito perigoso. A gente já falou muito isso. E o anticristo, ele sempre existiu na história. Por quê? A gente já viu, quando ressoar a trombeta, o arcanjo tocar, o anticristo vai se levantar durante 7 anos. A última semana de Daniel, são 7 anos. Então, nesse interim, o que acontece? Tem que ser alguém é, que fala de Jesus e fala bem, e vai levar a multidão e uma cegueira espiritual. Quando a gente vê a respeito de seita, é, nos últimos anos, e aqui não estou aqui com A ou com B, dura isso, quando você fala uma coisa, fala, as pessoas taxam, né? Esse é de fulano, esse é de Beltrano, Deus que me perdoe, nós somos Jesus. Mas essa que é a questão. A política se envolveu no meio do cristianismo. Isso é um veneno, uma corrupção. Daniel esteve no meio político e nunca se envolveu com política, apesar de trabalhar por 5 reis, assim como José, apesar de trabalhar com o faraó, ele não se envolveu, se manteve fiel à sua palavra. Diferente de muitos políticos que acabam dizendo, o sistema é assim, tinha que fazer isso, não sei o quê. Só precisa um pouquinho de bom senso. É isso que Deus fala aqui, que o verso 20, nós temos uma unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. A gente não pode ser ingênuo e falar assim, eu fui enganado e aí eu fui levado pela multidão, igual Saul, quando Deus falou para Samuel, fala para Saul, para ele matar os amalequitas, e aí Saul vai dizer, não, eu fui levado pelas circunstâncias. Ninguém é levado pelas circunstâncias, a gente vai porque o coração nosso tende para o mal. Então, isso é um ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber do anticristo é que ele vai ser gentil, não vai ser um judeu, pode ser qualquer um. Segundo a ONU, nós temos 193 países, né? Então, qualquer um desses aí, tirando Israel, lógico, o anticristo vai vir. E esse anticristo, ele vai ser um cristão, isso é fato, vai ser um cristão. Ele diz que é um cristão, a verdade é essa, mas muita gente vai acreditar. A gente tem que entender que é assim, não é alguém, as pessoas tão ingênuas que falam assim, o anticristo é um comunista, vai vir daqueles lados, que não sei o quê. Quantos cristãos vão seguir isso? Não vai, né? A maioria é o contrário, muito pelo contrário. Seria ingenuidade a gente, alguém falar assim, olha, eu sou do capeta e vocês me seguem. É, é, não tem lógica. Tem muitos evangélicos, talvez cristão, bem menos. Né? A porta do céu ela é bem estreita, não é larga. Então, assim, parece, mas não é. Então, esse é um texto importante, grava esse aí do anticristo. Vamos ler 2 João 7, verso 2. 2 João 7, verso 2. Então, mas depois eu gostaria que você pudesse ler Isaías 14, torna lá Daniel 7, 8, 9 e 11, e 2 Timóteo 2,
e Apocalipse 13, de 1 a 10, que a gente acabou de ler, vai falar sobre o anticristo. A gente vai dar uma pincelada. Olha só, segundo João, capítulo 7, o verso 2. Segundo João. É, o verso 7. Desculpa. Isso, olha lá. É, segundo João, verso 7. Então vamos lá. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Acutelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa, olha só, a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quando ele fala ultrapassar, não é alguém que sabe, igual os judeus, a religiosidade entra muito aqui, né? Sempre tem alguma coisa que você precisa fazer. Não, olha, não é só abrir o coração para Jesus. Você precisa também não comer carne, você precisa guardar o sábado, ou você precisa, sei lá, e aí vai colocando coisinhas que atrelam a salvação, ultrapassa a doutrina de Cristo. E nela não permanece e não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina do Evangelho. E aí, novamente, Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão. E aí o domínio próprio ele termina, são 9 frutos. Então, assim, se alguém não traz o amor, né, que é a primeira característica do Espírito, não traz a paz, a pessoa quer guerra, quer matar, quer brigar, gente, não quer andar a segunda milha, não dá a segunda face. O pessoal, é, é, Jesus nos chamou para morrer por Cristo e não matar em nome de Cristo, né? Senão nós vamos voltar na Idade Média, né? Vai ser uma jihad aí, uma guerra santa. O cristão não tem guerra santa a não ser no joelho. A única guerra santa que a gente faz é no joelho. Não é, nossa, você não via Jesus fazendo baderna e nem fez um motim contra o Império Romano, porque o reino dele não é aqui. José também não mudou o sistema, Daniel não mudou o sistema. É isso que a gente quer mudar um sistema que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. E o nosso papel é mostrar para o mundo que ele não conheceu a Deus e não querer mudar, né? Mas e aí, não recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas. Portanto, aquele que dá boas-vindas, quem pratica essas coisas, é cúmplice dessas obras más aí. Então, assim, o cristão ele tem que parar, é, ele tem que, na verdade, começar a orar mais e falar menos, né? Esse é o nosso papel. Voltando ao Apocalipse 13, vamos lá. Então, aí só algumas coisas da onde que vem a origem do anticristo, né? Ele vai sempre acrescentar alguma coisa no evangelho, sempre vai acrescentar coisas que na religiosidade, o cara leva multidões. Pessoas que levam multidões me preocupa muito, assim. Ele vai e aí as pessoas não pensam, não param para pensar, né? Não são como os crentes de Bereia, que avaliam tudo na palavra de Deus e pondera, né?
Até quando teve a pandemia, né, o cristão estava brigando, meu Deus, de usar ou não usar uma máscara. O evangélico, não o cristão, eu já começo a ver a diferença entre o cristão e o evangélico. Mas nós não seguimos uma seita, nós não somos cegos espirituais, nós seguimos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ela está pautada na palavra de Deus, não no pensamento humano. Então, voltando aqui, olha só. Então, o verso 2, só voltando para isso. A besta que vê era semelhante a leopardo, significa velocidade. O anticristo ele vai ter 7 anos, então ele tem que ser rápido e veloz como um leopardo. E a gente vai ver é, essas características aí. E com os pés como de urso, ou seja, com uma garra lá, né? É alguém que, se estiver perto dele, já era. E a boca como de leão, um rugido. E aí, quem que vai dar poder para ele? E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então, assim, o anticristo, o mundo jaz do maligno. Quando você entende isso? Quando nós lemos lá em Lucas 4, quando Jesus é tentado, Satanás faz exatamente essa proposta. A gente já leu esses textos, ele fala, ó, se me adorares, darei tudo, né? Porque isso me foi dado. A gente já falou sobre isso aí. Então, o mundo jaz do maligno, é do diabo. O próprio Senhor já falou. E ele não mentiu para Jesus. A gente já tratou sobre isso. E ele fala, ó, se me adorares, eu vou te dar tudo. Ou seja, o anticristo, ele deu tudo, né? Todos os reinos foi dado deste mundo, lógico, foi dado para o anticristo. É isso que a gente tem que entender. E a gente vai ver ali, não tem como fugir disso, né? Está escrito. Quando você lê Isaías 14, você vai entender isso aqui, né? Então, assim, foi dada autoridade. O anticristo ele é diferente dos outros homens. Por quê? Porque Satanás ele vai dar essa autoridade. Vamos para Daniel 7:8, né? Daniel, capítulo 7, verso 8. Daniel 7, verso 8. Olha só, ainda do anticristo. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, o anticristo é um cara assim excepcional, né? Deve ter uma aparência que agrada os olhos, né? Por isso que vai falar Isaías sobre Jesus, que o aspecto de Jesus não agradava os olhos nem das mulheres, assim, não era atraente. O anticristo vai ser uma personalidade assim, é um cara que chama atenção, né? Ele vai ter uma beleza ímpar, né? E além disso, o cara é extremamente inteligente. Dom Pedro II falava vários idiomas assim. Ezequiel 1:18, vamos lá para Ezequiel 1:18. Então, o anticristo ele não vai surgir do nada. Com certeza é alguém que está no meio da política aí e ele vem sempre aí como um Messias. A verdade é essa. Ezequiel 1:18. As suas cabotas eram altas e metiam medo. E as 4 rodas, as mesmas, eram cheias de olhos ao redor, ao redor dele aí. Então, só para falar, lembra que esse texto aí está falando dos querubins. Então, essa questão de tudo ver, tudo enxerga,
Voltando para Apocalipse 4:6, então a gente não é o ser, porque toda a autoridade de Satanás, ele diz ali, foi entregue. Acabamos de ler em Apocalipse 13. Imagine é, é, o anticristo vai, ele, como é que é, autoridade, que a gente pode dizer, ele vai ter acesso aos demônios. Lembra que a gente fez as contas em Daniel, tanto de demônio que tem na Terra? Então imagine todo, você acha que o anticristo vai precisar de espião? Ele vai ter os demônios. Gente, é outro nível, não sei se você já parou para pensar nisso. Então, assim, os demônios vão trabalhar para o anticristo, para o propósito de Satanás. Então, assim, é, 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 é um ser satânico, mas que vai engrupir o coração de muitos aí, que ele vai falar e... Nossa, eu nem sei como dizer isso, mas assim, é muito latente, muito evidente a personalidade do anticristo. Deveria ser para o cristão, qualquer pessoa que incita o ódio, a raiva, a violência, essa guerra santa, essa inquisição, né, que em nome de Deus matavam, é, é, qualquer um era bruxa, que, nossa, em nome de Deus se matou tanta gente, vergonhoso isso, vergonhoso isso. E o cristão, o evangélico agora do século XXI tá andando, querendo de novo uma inquisição, como se nós temos que ganhar almas para Cristo e não matar almas em nome de Cristo. Eu falo, gente, é, 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 as pessoas não param para pensar, né? Voltando aí em Apocalipse capítulo 4, verso 6. Então, olha só, há diante do trono um como de mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Assim como Deus, essa comparação, Satanás também tem os informantes dele. Imagine um demônio. Então você não vai poder falar nada, porque a hora que você abrir a boca, um demônio vai lá, corre para uma potestade, que corre para um principado, que chega no Satanás e ele manda avisar para o anticristo. Lógico que esse processo que a gente leu em Daniel 10, é uma batalha espiritual, há uma demora aí, mas vai ser como internet, porque eles são mais rapidinho, né? Uma internet aí 10.G, não vai ser nem 5, né? Então, Satanás é um homem extremamente, o anticristo é um homem extremamente inteligente, um homem de uma beleza ímpar, nós vamos ver isso, e ele tem uma habilidade de engrupir as pessoas que é fora de série. Vamos Apocalipse 13:2, voltando lá, né? Ó, era semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? O cara vai ser um orador assim, fora de série, né? Por que a gente tem que entender que ele vai ser um orador? Vamos imaginar aqui, ó. Satanás, ele levou 1/3 dos anjos do céu. Pensa que os anjos estavam no trono de Deus, viam Deus, respiravam a glória de Deus e eles caíram. Agora, imagine um ser humano que está contaminado pelo pecado, vem alguém com uma fala como de Satanás. O mentor do anticristo é o próprio Satanás. Essa que talvez isso que é legal para falar. Legal não é, né? Importante para falar. Então ele vai ser um orador, um demagogo, assim. Sabe qual que é o lance do anticristo? É que ele não vai vir como, olha, eu sou anticristo. Ele vai vir como um cordeiro mesmo. Ele vai chamar o povo. A gente já viu isso. Ele vai edificar de novo o templo em Jerusalém. Imagina, durante 3 anos e meio,
E aí a gente vai ter um marco aqui, ele vai levar multidões a adorar a Deus. Não adorar a Deus, a multidão acha que vai adorar a Deus, mas ele vai lá, olha, vou edificar o templo em Jerusalém. O povo de Deus precisa de um líder político. O povo de Deus sabe esse negócio dos montes, e ainda é, nós temos que tomar conta de todos os lados. E o cristão, em algum momento, se desviou do propósito de Deus, e não o cristão, o evangelho. O cristão, Deus trata com ele ali. Vamos lá para Daniel 8:25. Vamos lá para Daniel 8:25. E tem tanta coisa para. Ó, por astúcias nos seus empreendimentos farás prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem vai destruir Satanás é Deus, não é força humana. Olha só, Deus já está aqui. Lembra a visão de Nabucodonosor da estátua? E aparece uma pedra sem, né, cortada lá, sem esforço humano, não foi cortada por mãos humanas, diz. E é lançada na estátua e ela é esmiuçada. Então, o que, que a gente vai ver aí do anticristo? Né? É, olha só, ele vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. O cristão tem que acordar para a vida, assim, ler, orar mais, é, pesquisar antes de replicar um monte de mentira aí, não se deixar iludir. Às vezes eu converso com outras pessoas, eu falo, meu Deus do céu, eu falo, eu tenho que buscar toda hora. Não, vamos ver aonde é essa fonte, pelo amor de Deus, vamos ver isso aí, se é verdade ou não. Né? Mas o evangélico ele se tornou um replicador de mentiras. Olha que coisa triste. De vez dele pregar de Jesus, ele está preocupado com esse mundo, né? O mundo não nos pertence, pertence a Satanás. O mundo jaz do maligno. Deixa Deus fazer a obra dele, né? Então, ó, e ele vai se levantar contra Cristo, príncipe dos príncipes, enganará muitos, né? E o coração dele se engrandece, lógico, ele vai enganar a muitos aí. Vamos a Apocalipse 17, verso 3. Apocalipse 17, verso 3. Né? Tudo para a gente ver. É, é, então, assim, Apocalipse 17, verso 3. Diferente, o que a gente entende do anticristo? Ele vai ser fora de série, vai ser bonitão, vai ter uma lábia fora do comum, né? O verso 3 de Apocalipse 17 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta de escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Né? Então, vai falar da Babilônia aí, achava-se a mulher, né, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro. Depois a gente vai falar sobre ela, de pedras, né, o sistema. A Babilônia, na verdade, é um sistema político e econômico, né? E qualquer um que nós vivemos hoje está contaminado pelo pecado. Capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, não importa o ismo que você escolher. Qualquer um desses sistemas está nas mãos de Satanás. Aí, às vezes, o mais ingênuo, o que anda despreocupado, que a gente leu lá em Daniel, ele pode achar, mas esse é um pouco melhor do que o outro. Talvez sim, talvez não. Eu sei que Daniel fez diferença num sistema extremamente
distorcido, que era a Babilônia, que era a Pérsia, que era a Grécia, né? A, a Babilônia e os persas. Daniel viveu nesses dois reinos, tanto babilônico como persa. Então, assim, o verso 7, ainda só descendo aí, né? O verso 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e leva a mulher. Então, a besta que disse era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, olha só, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, né? E depois a gente vai falar isso aí, né? Ela vai surgir um demônio aí que mantém esse sistema funcionando, ou seja, o próprio Satanás, que todo mundo se admirava. Ezequiel 28 vai falar isso, né? O próprio Isaías 14 vai falar isso aí também. A gente já leu esses textos. Na verdade, já até acabou aqui, né? Eu vou orar, aí amanhã a gente retorna, né, para falar mais do anticristo, terminar essa saga do anticristo e o falso profeta. Esses a gente tem que demandar um tempinho aí. Amém? Obrigado, me sinto honrado por estarmos juntos aí. Ó Pai, quero agradecer por esse dia, pelos aquilo que o Senhor nos tem ensinado, nos dá discernimento, nos dá orientação, para não sermos enganados pelas coisas que o mundo tem ofertado e que o inimigo tem se levantado, Pai. Que o teu povo, ó Deus, saiba que o nosso maior propósito é ganhar almas para Cristo. Nos ensina sobre o amor, a compaixão, a misericórdia. Nos ensina sobre a paz. Nos ensina a ser fiéis a Ti, ó Deus. Livra-nos da corrupção do mundo e a concupiscência dos nossos olhos. Purifica o nosso pensamento. Nos leve a um caminho onde a verdade e a justiça permanecem para sempre. No nome de Jesus. Amém. Gustavo, muito obrigado. Amados, muito obrigado aí. Que Deus nos abençoe muito nesse dia ensolarado de verão aí, no nome de Jesus.